Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um dia incrível que teremos aqui no Sapiranga Summit 2022. Alguns presenciais, outros nos acompanhando online, então teremos com certeza uma participação muito especial. Mais um dia de troca de conhecimentos, mais um dia de aprendizado com os nossos painelistas nessa maratona desta quarta-feira. Então, preparem-se, porque a partir de agora, então, o Sapiranga Summit 2022 está no ar para você nos acompanhar. Este é o maior evento de inovação e empreendedorismo do Vale dos Sinos, um dos maiores do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nasceu com o propósito de fomentar a inovação e o comportamento empreendedor em pessoas e provar para empresas tradicionais que existem caminhos alternativos e não convencionais para se manterem no mercado de forma consolidada e conectadas com o futuro. Realização do Sapiranga Summit é da Prefeitura de Sapiranga e Nova Sapiranga, F2 Conexões, Mais Inovação e Sebrae X. Patrocínio da Pipe, Sicredi Caminho das Águas, Calçados Beira Rio, Informatize Centro Educacional e Amigo Internet. Lembramos que, a partir deste painel, todos os painéis que estarão sendo apresentados aqui no nosso Sapiranga Summit, as perguntas, o time das perguntas será pelo Instagram do Inova Sapiranga, nos comentários, no post correspondente a cada painel que estará sendo apresentado. Então, você pode entrar lá nos comentários do Instagram do Inova Sapiranga e também realizar a sua pergunta. Vamos iniciar a nossa tarde, então, esta quarta-feira, com o painel A Inovação como Processo de Mudança. Nossa primeira painelista é coordenadora do Lab FEComércio RS, o hub de inovação da Casa do Comércio Gaúcho. Faz a gestão da comunidade que quer entregar ou se conectar com soluções para o setor terciário. Camila Tubim Lopes. Nosso próximo painelista é consultor, mentor, palestrante e um incentivador do ecossistema de inovação e empreendedorismo brasileiro. Atualmente está à frente do time da F2 Conexões, Mais Inovação, empresa que atende incubadoras de empresas, parques tecnológicos e startups. Realiza trabalhos com os principais agentes deste ecossistema em diversos estados brasileiros, contribuindo para o crescimento do setor, que é fundamental para a economia e sociedade de nosso país. Flaviano Gastão Júnior. E o nosso mediador do painel A Inovação como Processo de Mudança será ele que é mestre em Indústria Criativa pela Universidade Fevale, tem especialização em Gestão Empresarial, ênfase em Serviços pela Universidade Fevale e graduação em Administração de Empresas pela Fevale. Atualmente é gerente da incubadora tecnológica da Ubratec, professor dos cursos da computação na disciplina de empreendedorismo da Universidade Luterana do Brasil, a Ubra, Campus Canoas, professor da Faculdade Cenecista de Nova Petrópolis, nos cursos de Administração e Ciências Contábeis e também secretário financeiro da Rede Gaúcha de Incubadoras e Parques Tecnológicos. Tem como área de interesse de pesquisa, incubadora de empresas, indústria criativa, empreendedorismo, gestão e inovação. Nosso mediador, Alexandre Stroer. Isso aí, lembrando mais uma vez, então, as perguntas nos comentários do Instagram do Inova Sapiranga, para quem está presencial, para quem nos acompanha online. Aí a gente passa a pergunta para o nosso mediador e aos nossos painelistas e vamos colaborando, então, para a realização deste primeiro painel deste segundo dia de Sapiranga Summit, a inovação como processo de mudança. Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia do Sapiranga Summit, esse evento aí que está movimentando aqui a nossa região. Hoje a gente tem os painelistas aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a inovação como processo de mudança. É um assunto bem amplo, e a gente tem discutido
vários eventos estão acontecendo sobre isso, cada vez mais a gente se aprimorando. E não tem hoje em dia como a gente não pensar em inovar, né? Não pensar nessa parte de criatividade, de colaboração, de conexão. E vai ser muito importante vocês aqui trazendo a experiência de vocês, o Flaviano, como consultor, né, a nível nacional, de ambiente de inovação, de ecossistema de inovação, trabalhando, né, não somente com empresas, mas também com o poder público, né, Flaviano, e outros atores, como da área da educação também. E a Camila também aqui, representante de um grande grupo que tem já um ecossistema muito grande, né, Camila? Sabe, pela FEComércio ali, tem um mundo todo ali para se trabalhar, e vem aqui nos contar um pouquinho como é que está sendo esse movimento, todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo por lá hoje. Tá? Mas eu quero começar hoje, vou começar com o Flaviano, né, de forma bem abrangente, Flaviano, assim, só para a gente começar a contextualizar, falar um pouquinho, porque uma das tuas temáticas que tu trabalhas hoje aí pelo país todo, né, é esse movimento do ecossistema de inovação, né? O que envolve isso, né? Qual é o trabalho, quais são esses atores do ecossistema de inovação e qual é a importância desses atores do ecossistema, né, se a gente pode falar, né, para esse processo de fato acontecer, né, dentro das organizações. Se tu pudesse contextualizar um pouquinho para a gente começar a entender, né, esses aspectos, e depois a gente fazer algumas abordagens mais específicas com as empresas, com as startups. Excelente, boa tarde a todos, pessoal, bem-vindos ao segundo dia de evento. Um prazer estar aqui hoje, na presença de vocês também, quem está em casa. Bom, Alexandre, respondendo a tua pergunta, né? A inovação é uma tendência, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de inovação e ecossistema de inovação, a gente envolve muita gente. Ninguém consegue fazer inovação sozinho. Quem pensar que a gente vai criar um departamento de inovação dentro da sua empresa e não conectar pessoas, não vai conseguir virar isso em soluções. Então, quando a gente fala de forma macro, o ecossistema de inovação, a gente está falando de governo, né? A gente precisa do poder público envolvido, a gente precisa de empresas, sejam grandes empresas, sejam pequenas empresas, sejam startups, a gente precisa ter essa conexão entre esses dois setores. A gente precisa ter as universidades, e não só as universidades, eu tenho feito a provocação também que, por que não as escolas técnicas também? A gente provocar os jovens, a gurizada mesmo, a gente tem que inovar, começar essa provocação na base. Não adianta a gente querer pegar só o público mais sênior. Vai ser top também, mas a gente começa... Hoje, pela manhã, a gente estava visitando o SESI, lá está rolando o GP de inovação. Uma gurizada enlouquecida, trabalhando com inovação, com soluções. É isso que a gente precisa fazer. Sair do mais do mesmo, né, Alexandre? E, por fim, e não menos importante, a gente tem a sociedade civil organizada. Quem é a sociedade civil organizada, pessoal? Todos nós. Se eu não sou empresário, se eu não sou da academia, se eu não sou do governo, eu me enquadro em sociedade civil. E se eu quero contribuir com a inovação na minha cidade, no meu estado, eu posso. Tem que partir de nós. O principal ativo que a gente tem na inovação são as pessoas. Então, a gente precisa chamar esses caras, essas pessoas que estão afim, para junto de nós, para coletivamente construir algo maior. Esse é o caminho na visão da F2, na minha visão, e a gente tem feito funcionar muito bem isso, Alexandre. Legal, Flaviano, até porque o ecossistema, se não girar, né, na verdade, essa é uma hélice com várias pás, né, a gente diz, né, que 4 pás aí muito importantes, se não tem uma pá, a gente fica capenga nesse ambiente de inovação, né? E aí, aproveitando isso, né, no ecossistema de inovação, na verdade, né, eu quero fazer o gancho, né, e passar a palavra para a Camila da FEComércio, porque a Camila é uma gestora de um ambiente de inovação, né? E dentro desse ecossistema de inovação, né, isso eu quero ver contigo, como é que se encaixa o Lab FEComércio, né? Assim, qual é o propósito dele nascer dentro da FEComércio? Então, para isso, eu gostaria de te perguntar, até para o pessoal entender o que é esse ecossistema da FEComércio, o que compõe hoje a FEComércio, né, para deixar bem claro para todos os ouvintes aqui, né? E como é que surgiu essa demanda, essa necessidade de se criar um ambiente de inovação, né, dentro desse ecossistema da FEComércio em si? Por favor. Perfeito. Bom, muito boa tarde, pessoal, a todos que estão aqui presentes nesse evento e também remotamente nos assistindo. Primeiramente, fazer um elogio aqui, o evento está
muito bacana, assim, toda a estrutura, a organização tá de parabéns, assim. Eu acho que é só o primeiro passo para buscar inovação para a cidade, assim como todo o estado já tem feito muito bem, assim. A gente viu o exemplo do Salt Summit, Gravame Summit, e agora acho que entra também no quadro, digamos assim, de painéis e de busca pela inovação também o Sapiranga Summit. Então, bom, falar um pouco sobre, antes de a gente falar do Hub, né, que é o Lab FEComércio, falar um pouco da federação. Às vezes, quando a gente fala em FEComércio, parece um pouco robusto demais, um pouco burocratizado, por conta da representatividade que tem hoje a FEComércio. A FEComércio, por representar hoje toda a federação do comércio gaúcho, representa os comércios aqui do Estado, tem no seu viés um propósito muito bem definido, que é buscar aí, junto a toda a questão política, né, meios para que a gente possa defender, né, esse comércio como um todo. Então, leis, tudo que é relacionado a esse campo mais político, a federação ela representa. Bom, mas aí abaixo desse guarda-chuva, que é a FEComércio, existem os sindicatos, e os sindicatos eles têm como seu propósito levar também soluções para o comércio. Então, é todo um guarda-chuva que a gente tem hoje na federação. Então, a gente tem a FEComércio, temos aí os sindicatos com os seus associados, e hoje os sindicatos representam aí mais de 400 mil CNPJs, né? Não é pouca coisa, é bastante coisa para se ver, para se olhar, né? Então, o comércio gaúcho abrange aí mais de 400 mil CNPJs, que são os associados, e carecem de muitas necessidades, né? Muitas dores do varejo como um todo. A gente vê aí o varejo, muitas das vezes, por anos, por mais de décadas, fazendo a sua atividade da mesma maneira. E aí fazer o mesmo não traz inovação, não traz uma melhoria, não traz algo diferente. Então, na busca de a gente levar até esse associado, que é associado ao sindicato, melhoras contínuas, trazer inovação, trazer soluções, foi se instaurado o Hub Lab FEComércio. Então, o Lab ele nasceu para conectar soluções inovadoras com esse setor terciário que a gente atende hoje. Então, tudo que é comércio de bens, serviço, turismo, está no guarda-chuva da FEComércio, também está no Hub de inovação, que é o Lab, onde nós, então, conectamos soluções inovadoras com esse setor terciário. Como que faz isso na prática, né? A gente precisa, de alguma maneira, entender. Então, hoje nós estamos incubando diversas startups que têm soluções para esse segmento, né? Hoje a gente já tem aí no nosso guarda-chuva mais de 30 startups conectadas conosco, e a partir disso nós vamos conectando as soluções àqueles nossos associados que hoje têm essa necessidade de abranger essa solução. Então, rapidamente explicando o porquê que nós criamos hoje um Hub, né? Esse Hub ele tem a parte física, que está muito lindo, e que vocês podem depois acessar e conhecer pelo site do Lab FEComércio, também nas redes sociais. Mas, além disso, além desse espaço físico, que ficou muito bonito ali na nova sede, a gente tem esse propósito muito bem definido de realmente levar a solução, né, a inovação aberta, promover a inovação aberta para esse segmento do comércio varejista. Então, esse é o intuito e o propósito da gente ter criado o Hub. Certo. Ok, obrigado. Vou fazer um ping-pong aqui, voltando para o Flaviano. Flaviano, essa tua experiência a nível nacional, né, e tu trabalha o ecossistema, tu trabalhas com ambientes de inovação, né, que são incubadoras, parques tecnológicos, né, co-work. Enfim, de certa forma, a gente entende que esses tipos de negócios, as startups, estão começando já numa cultura de organizacional já inovadora, né? Aí depois tu pode até confirmar ou não isso, se todas têm esse princípio, mas a gente entende que uma startup está buscando um diferencial do mercado, né? Sempre, pelo menos dentro dos hubs, desses ambientes de inovação, são provocadas para isso. E quando tu começa algo já pensando na inovação, você entende que aquilo ali vai permanecer, perdurar pela empresa, né? Mas a pergunta aí, o nome do nosso painel é bem específico, né? Inovação como processo de mudança. E até fazendo um gancho ali, o que a Camila falou, e as empresas tradicionais, isso que eu gostaria que tu falasse, que a gente abordasse, eu acho, né? Por isso que eu fiz essa contextualização do que nascem, né? Até eu ia te perguntar como é que é o processo das startups, mas isso aí é que ele já nasce com essa cultura, a princípio se tem esse entendimento. Mas um ambiente tradicional,
Como tu vê hoje, com toda essa tua experiência, todos esses anos trabalhando, né? Como poderia mudar? Como a gente fala em processo, né? E a gente entende criatividade e inovação também como processo, né? Como é que essas empresas poderiam hoje olhar, né? Que o mundo está em constante mudança. Como é que elas poderiam se preparar melhor, né? Envolvendo não só aspectos físicos, mas também humanos, né? Porque ontem nós tivemos uma palestra fantástica aqui com o Thales, né? Ele falou muito da questão do comportamento, né, das pessoas. Então, eu gostaria que você pudesse abordar um pouquinho isso, né? Sobre esse processo de mudança na inovação, né, nas empresas mais tradicionais. Por onde poderia se começar? Qual é o olhar que o empresário, o empreendedor poderia ter? Assim, bom, vou começar por aqui. Se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Legal a pergunta, Alexandre. É muito bacana quando chega esse tipo de pergunta, porque as empresas tradicionais ela têm dificuldade de mudar o seu comportamento. E muitas vezes se fala que, mas eu não consigo melhorar o meu resultado, mas ele continua fazendo tudo da mesma forma. Então, para nós mudarmos a forma de agir da empresa, a gente precisa primeiro passar por uma mudança de cultura. Não é da noite para o dia que a gente vai tornar uma empresa inovadora, a gente precisa mudar a mente das pessoas que fazem parte do nosso time. E isso passa pela mudança de comportamento também do gestor, do dono da empresa, que tem que entender isso, porque se ele quiser fazer isso sozinho, ele não vai conseguir. Segundo ponto, é fundamental que tenha método. Não adianta eu querer fazer, se eu não sou da área de inovação, a implantação de uma mudança de cultura dentro da minha empresa. Eu preciso buscar quem entenda do assunto. Então, a gente precisa, primeiro, começar a saber quais são as nossas dores. A F2 tem um método chamado Inovatrad, que é justamente para atender essa dor. Então, pessoal, é fundamental, primeiro, a gente entender quais são as dores que a gente consegue resolver. Ontem, tu falaste do Thales, né? Ele falou, todo setor tem problemas para serem resolvidos. E a gente pode aprender muito com as startups, o jeito de ser das startups, de começar. Uma startup não existe sem o propósito de resolver um problema, pessoal, de mercado. Então, por que nós, das empresas tradicionais, não podemos utilizar ferramentas, métodos que são utilizados também pelas startups? Eles estão dando show nesse aspecto de implantar inovação. E é aquela história, o empresário tradicional tem medo do erro. Não é feio errar, só que a gente tem que errar de forma organizada e planejada. A gente não vai gastar rios de dinheiro para validar uma solução, a gente vai testar. Olha só, quando a gente fala de inovação, não tem nada mais valioso que ter o nosso cliente como co-criador de uma solução. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se eu estou criando algo novo para o mercado, quem é que eu tenho que consultar? O meu cliente. E as empresas tradicionais têm uma dificuldade de fazer isso. Então, rompam as barreiras. Eventos como esse são fundamentais para a gente se desenvolver e implantar uma cultura inovadora, né? A gente, não, mas eu não posso levar o meu time de trabalho para um evento desse. Bom, mas tenta trazer os líderes, então, para cá, para a gente começar a levar para dentro da nossa empresa e respirar áreas de pessoas de outras áreas. Há umas 2, 3 semanas eu estava trabalhando no Paraná e era um público completamente diversificado, tinha geólogo, geógrafo, administrador, advogado, e daí alguém me pergunta, não, mas a inovação não é para a minha área. Eu falo negativo, inovação é para toda e qualquer área, não tem limite, a gente pode fazer inovação. Quer setor mais conservador que a área do direito, pessoal, é um oceano azul. A gente pode explorar isso de uma forma brilhante. Quem tiver soluções para essa área pode ganhar muita grana com isso. E mais que ganhar grana, a gente resolve problemas. E eu brinco, né, Alexandre? Coisa boa, né? Tu resolver problema e ganhar dinheiro, não tem nada melhor que isso. E não é feio, ganhar dinheiro não é feio, pessoal. A gente criar soluções e o mercado entender que tem valor, show de bola, vai para frente e seja feliz. Mas a gente precisa mudar a cultura da empresa também. Não, perfeito.
E, Camila, na FEComércio ali, como a gente falou, tem vários, a maioria dos empreendimentos são tradicionais, tirando do Lab do Hub, né, da FEComércio, que está começando com startups. Mas qual é o trabalho que está sendo feito? Já teve uma procura por parte desses empresários, né, que são associados, enfim, como é que está sendo esse movimento, né? Enfim, falaste ali um número X de CNPJ, né, 400 Sim, 400 mil CNPJs. Bom, desses hoje, 400 mil, cara, o Hub é novo aqui, né? Está se começando, dando um passo ali. Mas como é que está sendo esse envolvimento, essa procura, né? E, claro, isso é um trabalhozinho de formiga, né? Uma mudança de mentalidade, de cultura. Mas já sentiram algum movimento? Já sentiram procura por parte desses empresários? Qual é a maior, vamos dizer assim, angústia desses empresários hoje para inovar, né? Sim. Bom, quando a gente fala aí desse número, né, 400 mil CNPJs, a gente imagina bem como o Flaviano trouxe, assim, um oceano azul, né, de possibilidades, de dores e de soluções que a gente pode ofertar. Bom, mas pegando esse gancho um pouco sobre o que o Flaviano falou, é bem sobre a cultura, né? Então, dessa mesma maneira que uma empresa tradicional ela precisa implementar a cultura de inovação, a gente também precisa implementar esse mindset, se pensar sobre inovação para esses empresários, que na sua grande maioria já vem fazendo, como eu comentei aí, da mesma maneira, né, tocando seu negócio da mesma maneira por anos e décadas. Bom, mas eu trago de uma maneira bem exemplificada, assim, na prática, né, como que está acontecendo essas conexões, que é muitos desses representantes, que são os sindicatos, que também são empresários, porque existe esse critério de que, para ser participante de um sindicato, também precisa ser um empresário, né, para entender a dor, até mesmo dos seus associados. Então, eles trazem muito essa questão de, bom, cheguei aqui, eu sei que é um hub, eu quero saber como é que funciona isso. Primeira coisa, como é que funciona? Como é que eu me conecto, né? E é muito legal, porque aí são tantas possibilidades que a gente pode observar. E, claro, como a gente aqui está falando sobre inovação aberta, que é quando eu conecto a dor desse associado a uma solução que eu já tenho, então acontece um pouquinho diferente daquela proposta que o Flaviano trouxe de uma empresa tradicional que fazia pelos seus próprios braços, enfim, buscar os seus recursos, pode ser um pouquinho diferente, né? Mas ali o que a gente faz, né? Quando vem a dor, a gente começa então a pensar nessas possibilidades. Como que a gente atua ali, né? Então, por exemplo, eu trazendo na prática assim, né? A gente tem um sindicato voltado a autopeças. Então, quando a gente imagina autopeças, isso dito pelo próprio diretor, né, do sindicato, ele disse: olha, Camila, eu vou te dar assim a realidade do que é o segmento. Tu entra na loja e tu te remete aos anos 80. Porque a gente não mudou, a gente ficou estacionado. Então, como é que a gente faz para inovar num segmento desse? E aí, quando a gente trouxe o leque de possibilidades através das startups que nós estamos conectadas, rompeu-se a barreira, sabe? Porque é possível, sim, falar de inteligência artificial humanizada para o setor de autopeças, por que não? Marketplace, por que a gente não pode falar? É só abrir os horizontes e quebrar essa barreira, porque às vezes a gente sabe, né, que a própria linguagem da inovação ela acaba criando esse distanciamento, ainda mais para pessoas que estão há tanto tempo no segmento, que já são aí sêniores, né, 50 a mais. Eu não sei o que é marketplace, o que é inteligência artificial, eu não vou botar um robô na minha loja. Então, tem coisas que acaba cria essa barreira, e o Lab vem justamente para fazer isso. Não, vamos conversar e vamos entender o que é esse bicho, que não é bem um bicho, não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá. E a gente começa a entender o que aquela solução faz, qual a dor ela atende. Aí fica mais fácil, né, de entender como aplicar. Então, é basicamente isso que a gente tem feito, né, conectando a dor, ouvindo o cliente, né, porque, bem como o Flaviano disse, a gente precisa ouvir o cliente, entender qual é a dor, e aí, sim, ofertar para ele a inovação aberta, aquilo que a gente tem no nosso segmento, porque existe essa possibilidade de, sim, construir essa cultura da inovação dentro de uma organização, através do gestor, isso é muito importante. Mas também tem coisas que não há uma necessidade do teu time desenvolver. Não tem por que o teu time ficar lá batendo cabeça e criar um e-commerce. Compra uma solução pronta no mercado, de uma startup que, de repente, já tem ofertado isso, sabe? Então, tem esses dois viés assim, da inovação, né? Tem a inovação como um processo de cultura, que aí vai desde a tua prática do dia a dia mesmo, de revisitar os teus processos e buscar essa mudança, mas também do gestor, do dono, né, do CEO da empresa, da organização, de entender
que eu posso buscar inovação também fora ali da minha empresa. Eu posso olhar na universidade, os hubs, o que está acontecendo nos hubs, né? E é muito legal porque isso de fato está acontecendo nesses hubs, né? A gente tem iniciativa também agora da sociedade civil se envolvendo além do governo, além das empresas privadas, né? E isso tem fomentado muito a inovação. Até, Alexandre, só complementando um pouquinho o que a Camila trouxe agora, as empresas tradicionais, né, Camila, que pensam em criar um departamento de inovação, não, vou trazer um cara agora top, um gerente de inovação, não funciona só com isso, tá, pessoal? A gente precisa, a 3M é primeira em 2 rankings nacionais de empresa mais inovadora do Brasil. Como é que funciona na 3M? Todos os colaboradores da empresa podem incentivar e inserir soluções, olha só, todos, eles costumam dizer que é assim, do porteiro ao presidente, todo mundo pode sugerir uma inovação na empresa. Se aquilo virar produto, o cara ganha dinheiro, inclusive. Olha só, então, a gente não está incentivando e envolvendo todas as pessoas. Não dá para... Eu não gosto dessa história do departamento, né? A não ser que tu seja uma mega uma empresa. Mas quando tu é uma pequena, uma média empresa, é legal que a gente consiga envolver todos os setores. Isso é bem interessante que tu trouxeste sobre o departamento, né? Então, se eu crio um departamento, eu digo assim, é aqui que vai sair a inovação. Chegou um problema... Não, lá no departamento de inovação, bate lá na porta deles. E realmente tem que estar disseminado na organização esse penso, né, de inovação. Ela tem que estar aberta em todas as frentes. Todo mundo tem que pensar a inovação como um processo realmente de mudança, né, nos seus processos, no seu dia a dia, seja quais forem, né. Bacana. Tem que conectar, né? Tem que participar de eventos como esse, né? Eu trabalho com o ambiente, por exemplo, de inovação já há 17 anos. E a gente vê na prática, né? Vê nos olhos, né? Aquele empreendedor. Então, os de sucesso é que a gente viu alavancar, escalonar, né? Que estão hoje, até hoje no mercado, com as suas, não são mais startups, né? Mas, enfim, já são empresas mais maduras, vamos dizer assim. São inovadores, porque não estão no meio tradicional, mas estão sempre inovando, porque começaram com essa cultura. O diferencial, o pessoal está conectado, o pessoal está circulando ali naquele ecossistema que tu abordaste anteriormente, né? Fazendo provocações com o ambiente público, fazendo provocações, né, dentro da academia, né, enfim, com a sociedade, né? E isso a gente vê na prática alavancar. Tem que sair dos muros da empresa, da sua organização e olhar o que está acontecendo do lado, né? E usar boas práticas, enfim, trazer e talvez fazer a transformação dentro do seu negócio, né, com as suas equipes. Mas aí eu quero fazer um gancho, agora passar para ti, Camila, né? A questão, a FEComércio tem um braço ali também educacional, né? Enfim, tem todo, por isso que tem esse ecossistema forte, né? Como é que está sendo esse trabalho do Hub, a parte da educação, que é um braço ali do ecossistema de inovação, que é muito importante, inclusive, porque é dali que vão sair nossos talentos, a gente precisa de talentos hoje para trabalhar dentro das organizações e também para gerar novos negócios, né? Como é que vocês estão fazendo essa conexão, essa interação dentro desses 2 braços importantes, vamos dizer assim, a parte de ensino e empresarial? Certo. Bom, o Senac... Bom, eu sou suspeita para falar, né, gente, mas preciso... O Senac, por si só, ele já tem sido inovador por muito tempo, assim, antes mesmo de nascer o Hub, assim. Tanto que, falando especificamente sobre a educação à distância, que é, agora com a pandemia que deu o boom, né, da educação à distância, nós nos tornamos aí a segunda instituição a nível nacional que mais vende educação à distância, assim. Então, é uma posição que requer, assim, bom, estão ali é porque, de alguma maneira, inovaram, fizeram diferente. Então, sou um pouco suspeita para falar que, por si só, essa instituição, há mais de 70 anos, tem feito papéis, assim, desenvolvido a inovação muito na sua raiz, assim. E, bom, tem esse viés educacional, principalmente do EAD. Ontem, inclusive, saiu aí o resultado do Great Place to Work, né, onde, novamente, nós estamos na 5ª posição de melhores empresas para se trabalhar. E tudo isso soma com essa questão da inovação. Por que eu digo isso, assim? Porque hoje a gente está ligado muito, Hub, com essa questão da educação, pensando em métodos que a gente possa agora abranger as novas entrantes. Exemplo disso é o metaverso, né?
Quando a gente olha o metaverso, a gente fala do metaverso assim, mas o metaverso não é para a gente, né? O metaverso é uma coisa que está um pouco distante. E aí o Hub foi lá e investiu em 2 primeiros óculos, compramos e começamos a testar. Não contratamos ninguém, a gente poderia muito bem ter feito, não, vamos deixar isso para alguém que conhece, né? Entende do assunto. Não, a gente foi lá e começou a mexer, começou a entender melhor do assunto e desbravamos diversas possibilidades. Então, falando na parte de tecnologia, propriamente dita, assim, aplicando na educação, a gente está com agora esse propósito de levar, assim, o metaverso. Pode ser um pouco audacioso, assim, uma coisa meio metaverso, assim, a gente está com uma sala do Senac dentro do metaverso sendo criado, já foi inclusive produzido por inclusive uma startup que nós incubamos lá. Então ela já promoveu essa solução, já está pronta, e aí deixar esse spoiler que a gente vai conhecer agora no XP do Senac, inclusive, essa sala do Senac dentro do metaverso. Isso abre um leque de possibilidades, né? Porque a gente ouve muito falar sobre o metaverso, a gente ainda está tateando, entendendo como faz para fazer esse uso, mas é uma das possibilidades e a gente está agora com essa ferramenta também em uso, em prática, e agora é mais uma possibilidade, é uma novidade que está chegando. Bacana. É legal fazer essa conexão, né, e começar dentro da parte do ensino, essa conexão já desde a base, né, já em pensar nessas questões, né, técnicas. Mas não só técnicas também, né, e aí eu vou pular para o Flaviano trazer essa experiência novamente dele. Porque, Flaviano, tu trabalha basicamente com adultos, vamos dizer assim, né? Não trabalha com adolescente nem jovens, mas tu trabalha ali com um grupo de jovens, adolescentes, enfim, e dali para frente, né, com pessoas que estão criando startups, com empresas já maduras, grandes empresas, corporações, né, ambiente público e privado. Mas qual é a tua opinião, assim, qual o gargalo hoje que tu identifica isso para esse processo de mudança, assim, trazendo também esse braço da educação para startups? Vamos imaginar o seguinte, deixa eu exemplificar. Pô, tu tem ali um jovem tentando criar uma startup, né, colocar ele assim no mundo, né, do empreendedorismo, né, na inovação. O que tu vê como gargalo anterior a isso, como base? Por exemplo, estou falando já na parte educacional. O que tu pode trazer assim como questão comportamental? O que precisa ser melhorado hoje, né, dentro desse aspecto, para a gente trazer um jovem mais maduro? O que a gente precisa para 2030, 2035, nós estarmos com um movimento de criação de startup mais por oportunidade, não tanto com necessidade. Você mudou um pouquinho isso no Brasil, né? Até estava vendo uma estatística, o diretor Copete aqui do Sebrae que trouxe, né, tem um GEM, onde 80% aí das estatísticas do GEM, né, no Brasil, empreende por necessidade. E aí a gente está vendo, necessidade, não está empreendendo por oportunidade, né? E aí a gente está falando também de comportamento, né? E as empresas também precisam de comportamento para inovar, né? Como é que tu vê esse aspecto, essa base? Como é que a gente pode melhorar essa base, assim, para chegar ali, quando a pessoa chegar na adolescência e dizer, pô, vou criar uma startup, vai ser por oportunidade, não vai ser porque eu perdi um emprego ou porque eu não tenho emprego, que agora eu vou criar qualquer coisa para poder me manter. O que é ali a base, assim, a questão escolar, principalmente, precisa melhorar? Alexandre, objetivamente é investir no empreendedorismo, né? As escolas, a academia, agora tem um movimento bem bacana acontecendo, investindo nisso, porque a jornada de um estudante é para ele sair no final do curso, ou ele passar num concurso público, ou ele trabalhar para alguém. Nada contra, está tudo certo, mas assim, a gente incentivar o empreendedorismo é muito legal. O que eu tenho dito, né, pessoal? Quando a gente prepara uma pessoa nessa jornada e ele se insere trabalhando para alguém, ele ocupa um posto de trabalho. Quando a gente prepara alguém para empreender, ele vai ocupar um posto de trabalho que é o dele, com a possibilidade de ele gerar outros empregos. E olha que bacana, então, olha a força do empreendedorismo, só que as pessoas não são preparadas para isso. Tanto que, no pré-summit, quando teve, o Copete trouxe dados bem bacanas, realmente, e uma das coisas que ele falou foi justamente sobre as startups desses profissionais, os startupeiros, que nem eu gosto de chamar, eles são altamente qualificados. São pessoas que se prepararam, que estudaram, tanto que tem um ranking das startups. A maioria absoluta das startups brasileiras, pessoal, são formadas tendo seus fundadores
com pelo menos a graduação. Tem boa parte com pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, aquele mito, não, a gente agora vai virar autodidata, eu não preciso mais estudar para ser bem-sucedido. Não é bem assim. A gente precisa continuar se qualificando permanentemente. Então, Alexandre, incentivar o empreendedorismo na base, lá na academia, até antes disso, na própria escola, é fundamental. E esses cases de sucesso são pessoas que se prepararam. São poucas as pessoas que viram cases que têm baixa escolaridade, pessoal. O mercado é extremamente competitivo, então a gente precisa se qualificar, precisa estudar permanentemente. Não, bacana isso, né? Hoje de manhã a gente teve uma experiência legal, né? Tu estavas lá hoje presente, né, no GP, né, do SESI. A gurizada, né, toda trabalhando, empolgada, né, e muda também a visão de percepção. O que acontece, eu sempre falo, né, a gente tem muitas informações, muitos pontos e não conecta. A gente precisa trazer para esses ambientes esse tipo de conexão. Tá? Não sei se tem alguma pergunta, Daniel, da internet. Tem uma pergunta. Chegou para mim a pergunta aqui, eu estou colando no celular, pessoal. Por favor. É para a Camila. Camila, o pessoal está questionando como fazer, se tem uma startup para fazer parte do Lab FEComércio, e na mesma pergunta, como uma empresa pode participar do programa de inovação aberta. Ai, maravilha. Bom que esses momentos são bem para isso, né? Para fazer conexão, e a gente já está fazendo conexão aqui, então. Bom, para fazer conexão, então, com o Hub, participar do Hub, lá no site a gente tem a parte que diz Minha Startup no Lab. E ali a pessoa, seja ela uma pessoa que está querendo empreender, ainda não abriu essa startup, está pensando em abrir, enfim, ou já tem uma startup, ela pode, então, se candidatar. Ali a gente vai fazer uma análise, a gente tem um comitê de inovação que faz essa análise para entender se essa solução atende o nosso segmento. E então a gente conecta com essa startup, faz uma entrevista, conversa melhor, para entender e conectar essa startup ali no Hub. A gente tem diversas maneiras de conectar, pode ser tanto como um membro, se essa startup já está madura, a gente já pode apresentá-la, digamos assim, para os nossos sindicatos, os nossos associados, ou se ela ainda precisa de ajuda, uma modelagem de negócio, né, precisa ser incubada de fato. Aí a gente tem editais, a gente tem ali os ciclos de incubação, e aí, tendo um próximo ciclo, a gente enquadra, então, essa startup nessa próxima inscrição. A gente está rodando, inclusive, agora uma incubação, ela já está indo para a sua etapa final, né? Então, a gente, nesse momento, não consegue inserir, porque já tem uma turma fechada, mas, com certeza, no próximo, a gente pode, sim, avaliar essa startup e incubá-la no Lab. Tem mais pergunta aqui, Alexandre? Posso? Pode fazer mais uma. Tá, tem mais uma aqui, então. Se estou em uma empresa onde, historicamente, não há muita atenção para ideias ou espaço para expô-las, qual a forma mais eficiente para levar essa ideia à pessoa certa e como apresentar de forma convincente? Baita pergunta, hein? Essa pergunta é do Lucas. Quer responder ou eu posso falar aqui, Camila? Bom, primeiro, né, pessoal, se a empresa não incentiva a implantação de novas ideias, já é um baita desafio. O Lucas, a pergunta tinha que ser feita para o Lucas mesmo. Como fazer isso, né, Lucas? Porque se a empresa não tem a cultura disso, se é uma empresa engessada, pode ser uma empresa tradicional, tá, pessoal? Mas que a gente consiga inserir novas ideias, excelente. Mas eu tenho como sugestão para o Lucas fazer com que ele mostre valor nessa ideia para os gestores dele, né? Olha só, fulano, se a gente fizesse tal teste aqui, vamos rodar um MVP, que é um mínimo produto viável, tá, pessoal? Para a gente testar, validar com potenciais clientes. Será que dá para a gente levar para frente isso? Ele pode ter duas respostas, o sim ou o não, né? O não a gente já tem garantido. Vamos em busca do sim, então. Lucas, arrisca, cara, fala com o teu gestor para ver se consegue levar essa boa ideia para frente. Até contribuir também, Flaviana, acho que tem a ideia, está com medo, leva um PPT, te prepara para esse momento, sabe?
traz argumentos, traz fatos, dados do mercado, né? Se tu quer realmente levar isso adiante, traz argumentos, porque eu acho que pelo menos o ouvido tu vai ser, né? Pelo menos o ouvir tu vai ter do teu gestor. Agora, acho que tem que fazer assim a parte dele, não deixar isso engavetado, né? Porque o não realmente ele já tem, né? Eu acho que o que o Lucas está falando, que tu comentaste antes, né, Flaviano, a questão da política, né? As empresas tradicionais, né, então às vezes começam no operacional, estão no dia a dia, criam aquela cultura e vão fazendo o que tem que ser feito, né? Não param para fazer a gestão estratégica do negócio, né? E se criar política para essa gestão da inovação, porque a inovação precisa de gestão também. Então não é só criar um produto novo e botar no mercado, né? Mas antecipar isso. Nem todas as ideias, acredito, vão ser viáveis, né? Mas será que a gente é ouvido? E também pegar o gancho, né? Como isso está sendo transmitido, né? Então, o funcionário se preparar, porque o gestor está na correria, está no dia a dia. Se já não tem uma política, né? Como é que eu vou parar de ouvir essa pessoa, né? O que eu tenho que me expressar ali para chamar a atenção daquela pessoa e provar para o A mais B, né? Bom, vamos começar a pensar, então, a desenvolver isso, né? E eu acho que aquilo que tu abordaste, né, Flaviano? Tomar aquela questão cultural e organização dessas empresas, independente, né? E aí eu acho que, gostaria que tu reforçasse isso, se possível, eu acho que independente do segmento, né, Flaviano? Porque às vezes a gente não se enxerga e vê um espaço como esse, né, do Sapiranga Summit, né, que é a prefeitura aqui, né, a região está proporcionando para todos. Quando a gente toca, eu acho que a Camila abordou e fala inovação, tecnologia, né? Não é para mim. Né? Eu não vou ouvir nada lá, talvez, que me interessa, que eu estou no dia a dia, dentro do meu processo, né? Mas eu queria que tu abordasse e reforçasse isso, né, Flaviano? Não é para uma área específica isso, né? Todo mundo pode participar de alguma maneira, ou se criando política que atenda à demanda daquele mercado, daquele tipo de segmento do empreendimento. Isso aí, Alexandre. A inovação é para todos. Não é para setor, não é. Tem muita gente, tem muito mito, né? Não, mas eu estou velho para inovar. Ou daí o outro vai dizer, não, eu sou muito jovem, porque muita gente relaciona inovação a só gurizada. Ah, não, isso aí é uma pegada jovem. Não, pessoal, inovação, inclusive as startups de sucesso, a maior parte delas é formada por pessoas a partir dos seus 35, 40 anos. Então, já tem um grau de maturidade muito maior. Mas eu queria voltar só um pouquinho naquela questão de como falar, na pergunta do Lucas ainda. Há um tempo atrás, estava com a minha esposa numa viagem, num hotel, e eu lembro de uma funcionária que falou, eu falei para ela, tinha uma saída num espaço assim, que para sair tu tinha que apertar um botão e puxar a porta simultaneamente, senão tu não conseguia sair. Eu até falei, tá, mas e se chega uma pessoa sem um braço aqui, ou se uma pessoa está com o braço machucado, como é que o cara sai daqui? Daí a menina que estava trabalhando nesse ambiente falou assim, tu sabe que eu já falei isso para o meu gerente, e sabe qual foi a resposta que ele me deu? Fulana, tu não é paga para pensar, tu é paga para trabalhar. Que coisa mais desmotivadora para um ser humano do que isso? E ainda tem, pessoal. O que vocês acham que acontece com uma pessoa dessa depois deste momento? Ela aperta, né, no botão aquele e não quer fazer mais nada pela empresa. Então, a gente tem que incentivar isso para os colaboradores. Por mais que a ideia não vire um negócio, a gente tem que estimular isso. Mas, respondendo à tua pergunta, a inovação é para todos, sem idade, sem sexo, sem cor, é para todas as pessoas. A gente pode inserir inovação, inclusive para público sênior, né? Então, a gente pode sim. Ah, minha empresa é do agronegócio, eu não posso inovar. Claro que pode, a história, quanto menos inovação tiver, mais oportunidade a gente tem, pessoal. Depende da ótica que a gente estiver vendo, né? Uns vão ver um problema, outros verão uma oportunidade. A gente tem que ser os que veem a oportunidade quando surge situações como essa. Tem mais pergunta aqui, eu posso perguntar aqui? Estou fazendo o trabalho do Alexandre, Camila. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem é a pessoa. O Marcelo. Tem uma pergunta, você pode me ajudar? Como buscar e qualificar pessoas para renovar no setor antigo? Quer responder, Camila? Desculpa, pode repetir, por favor. Como qualificar pessoas e buscar renovação em empresas de setores antigos? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a qualificação ela quer dizer muito em respeito
ao indivíduo, né? Então, assim, às vezes, se a empresa, por tamanho que ela tem, ela não consegue promover aí bolsa, auxílio, a educação do funcionário, enfim, tem que estar bem inserido naquele contexto de que a qualificação é para mim, para onde eu for, eu vou levar essa qualificação, esse entendimento. Então, eu acho que é isso, assim, a pessoa precisa buscar por conta própria essa qualificação constantemente, né? O que a gente fala é que a gente não existe mais aquela questão de me formei e deu, agora vou buscar um emprego e está tudo certo. Hoje em dia não existe mais isso, a gente precisa se qualificar a todo momento. Então, eu acho que é esse entendimento que a gente precisa ter para estar ativo no mercado e competitivo também, né? A gente está se encaminhando para os finalmente, mas uma pergunta para os dois, assim, para vocês como empresários de um empreendimento, donos do empreendimento, independente da empresa, não. Qual o perfil de profissional vocês contratariam para o seu negócio para trabalhar inovação dentro da organização de vocês? Como na visão de empreendedor, pô, eu gostaria de ter esse tipo de profissional, esse tipo de perfil, né? Se vocês pudessem falar, bom, minha empresa, eu queria uma política de inovação, a minha empresa vai começar uma transformação cultural, né? Eu quero chamar pessoas, eu quero que pessoas próximas a mim, né, também se enquadrem nessa cultura, que me ajude a transformar o meu negócio, né? Então, uma pergunta para os dois. Que tipo de profissional vocês procurariam no mercado, em questão de perfil? Alexandre, nós na F2 a gente gosta de trabalhar com pessoas que têm um propósito que converse com o que a F2 pensa, né? Então nós temos como propósito impactar pessoas e empresas através da inovação e do empreendedorismo. Então quem se junta a nós, seja colaborador ou então até parceiros comerciais, tem que ter essa pegada. Não adianta a gente querer trazer pessoas que pensem diferente de nós. Então, e que entregue mais que o mercado está entregando. Porque eu costumo dizer, eu brinco da teoria do feijão, da laminuta, não vou estender aqui, alguns já escutaram. Está todo mundo entregando muito pouco. Então, quando o cara consegue entregar um pouco mais que o mercado está entregando, esse cara é top. Então, a gente precisa de profissionais que entregam mais. E isso é uma coisa bacana, pessoal. Quando a gente trabalha com inovação junto nos nossos negócios, a gente permite que todo mundo cresça, né? Então, aquela história daquele mercado tradicional que o cara fala, não, vou trabalhar a minha vida inteira para ganhar R$2.000. Na inovação é diferente. Se a empresa crescer, se o negócio decolar, escalar, o cara cresce junto. Então, a gente tem que valorizar isso. Busquem novas oportunidades, independente da área, né, Alexandre? Tem duas perguntas, deixar a Camila responder, depois tem mais duas perguntas rapidinho. Uma só que depois eu vou passar para a prefeita, que fala do governo, mas então vou deixar tu responder. Eu acho que só para complementar, se tivesse que falar de uma palavra em específico, seria o perfil proativo, né? Porque existe aquele perfil que ele precisa ser demandado, né? Preciso que alguém me diga o que fazer. Mas existe aquele perfil que é proativo e antecipa as dores, antecipa as problemáticas, ou até mesmo antecipa um processo de inovação, algo que pode ser implementado. Então, acho que o perfil proativo é um perfil bem interessante para se conectar. Isso a gente tem ouvido de várias empresas, né? Principalmente, todo mundo sabe que tem um gargalo na área da tecnologia da informação, de mão de obra, né? Assim como outros setores. Mas todos os empresários que a gente escuta, além da questão técnica, que isso, de certa forma, pode ser resolvido, né? Mas a questão comportamental, pessoas que resolvam problemas, que, né, busquem soluções, né? Essa questão automatização, né? Então, isso é a questão perfil, por isso que eu provoquei vocês. Porque se não tivermos esse profissional dentro do nosso ambiente, a gente não vai fazer a prática de inovação. Independente da política que a gente cria, o dinamismo, né? O trabalho das lideranças também é importante, né? Obrigado, Flaviano. Pode fazer a pergunta? Eu vou perguntar. Produção, posso fazer mais uma pergunta? Está estourado o tempo. Vamos lá, Flaviano. Tá, só para fechar, então. O César parabeniza o painel e pergunta: quais os principais benefícios da inovação às comunidades locais e regionais? Bem bacana a pergunta do César, né? E, bom, posso responder, Camila? Como eu trabalho muito com isso
Brasil afora, pessoal, o que é importante? Eu costumo dizer que a inovação, todo mundo vai beber dessa água, tá, pessoal? Eu encontrei o Fábio, um amigão meu da faculdade, aqui, fiquei feliz da vida, né? E até Fábio, vou ter que falar aqui. O Fábio falou, cara, que bom que está acontecendo isso aqui, porque Sapiranga nunca fez nada, era sempre foco no calçado. Então, coisa boa ver coisas novas acontecendo. Então, olha só, a gente já está começando a beber da água. É isso que eu quero trazer, né? Então, todo mundo ganha. A educação ganha, a economia da cidade cresce, as oportunidades de emprego melhoram. Então, pessoal, a gente tem desenvolvimento social e econômico. É isso que a gente tem que se dar conta, né? Valorizar isso. E o que está sendo feito aqui é sensacional. Esse evento aqui é um marco. Tenho certeza que 2023 ele vai ser muito maior do que já foi. E é um baita desafio a gente manter as pessoas engajadas. Mas precisa desse engajamento e as coisas precisam acontecer. A inovação tem que ser perene, ela não pode acontecer e morrer. A gente precisa dar vida permanente a ela. Ok, obrigado, Flaviano. Nós estouramos o nosso tempo. Camila, muito obrigado pela tua disponibilidade. Flaviano também, né, por trazer toda a experiência de vocês aqui e conversar esse bate-papo. Tá? E agradecer novamente aqui a oportunidade, Sapiranga Summit, né, 2022, esse passo muito importante aqui, como tu acabaste de falar, né? E acredito que outros eventos como esse, né, a gente vai atrair cada vez mais empresários, pessoas da comunidade, alunos, enfim, os atores de todo esse teu ecossistema, e assim a gente vai fortalecer a região, né, toda essa conexão. Então, muito obrigado a todos que estão aqui presentes, que todos estão nos assistindo, né, e a vocês, né, que nos abrilhantaram nesse início de tarde aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa tarde, bom evento a todos. Obrigada, pessoal. Muito bem, esse foi o primeiro painel desta tarde, desse segundo dia de Sapiranga Summit 2022, a inovação como processo de mudança. Obrigado a Camila, ao Alexandre, ao Flaviano, que iniciaram esse dia muito produtivo, que será uma maratona. Hoje teremos aqui no Sapiranga Summit e, sem dúvida, muito compartilhamento dessas linguagens de inovação, tecnologia, que é o propósito aqui do Sapiranga Summit, sem dúvida. Então, a você que nos acompanha de forma online, a você que está conosco aqui presencialmente, muito obrigado pela presença.